Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Desejo a todos uma ótima noite, nesse final de noite de domingo, dia 22 de março de 2020. Estamos aqui nessa noite para falar um pouco da Palavra de Deus. Quero, nesse momento, pedir a todos que abram a vossa Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 26. Estaremos lendo nesse momento o versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: Tu conservarás em paz aquele cuja mente estará firme em ti, porque ele confiou em ti. Verso de número 4 diz assim: Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Queridos irmãos, em tempo de angústia, em tempo de tristeza, em tempo de desespero por parte de muitas famílias da terra, a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que devemos confiar no Senhor. Aqui o autor sagrado diz que Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele, porque confiou em ti. O autor sagrado Isaías diz, porque confiou no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, os problemas que surgem na nossa vida não vai nos abalar. E não vai nos abalar por quê? Porque confiamos no Senhor perpetuamente. Devemos confiar em Deus perpetuamente, isto é, enquanto nós viver nesta vida, devemos confiar no Senhor. Passando dessa vida para a vida vindoura, aí que nós estamos verdadeiramente no repouso eterno do nosso Deus bondoso. Então o salmista, ou melhor, o Isaías, ele disse: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Deus é uma rocha eterna. Deus, ele não se move. Isto é, não é movido, né? Deus, ele não passa, ele é eterno. Deus não se deixa levar pela circunstância da vida, mas ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E nesse livro de Isaías, em que nós lemos, meus irmãos, ele traz algo que fala a respeito dos dias em que nós vivemos no Brasil. Hoje não se fala mais de outra coisa a não ser desse vírus chamado coronavírus, que tem afetado não só o Brasil, começando pela China, Itália, entre outros, e outros países, Espanha, Europa, e hoje chegou na nossa nação brasileira, e toda a nação está preocupada, e com razão, não podemos tirar a razão, os governos estão preocupados. Nós, como igreja do Senhor, nós temos que deitar e dormir em paz. Não podemos entrar no desespero, porque a palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 34, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livrará de todas. Não tema, não pare, não se espante, mas creia no Senhor que tudo vai passar. Tudo nessa vida é passageiro. Deus, ele está no controle. Deus, ele não perde o controle das coisas. Deus se faz presente na tua vida, ao teu lado, na tua casa, para te guardar, para te proteger. Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar uma palavra de confiança a vocês nessa noite. Confie no Senhor, guarde a palavra do Senhor no coração de vocês, porque Deus, ele ama aqueles que nele confiam. E os que confiam no Senhor, como diz o salmista, estes serão como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Então, não tema o mal que está surgindo, não tema esses vírus, mas guarde o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, debaixo do temor do Senhor, nós vamos vencer, porque a mão divina do nosso Deus eterno está presente, né? Graças a Deus. Aqui, no versículo 20 desse texto, a qual nós já acabamos de ler, diz assim, nesse capítulo, melhor dizendo, que nós acabamos de ler, está em Isaías, capítulo 26,
Verso 20 diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Que nesse texto sagrado, meus irmãos, que podemos entender com base no que estão vivendo, é que a ira do Senhor está sendo derramada sobre a terra, porque a terra ela já está cheirando mal as narinas de Deus. Então a ira do Senhor ela está verdadeiramente sendo derramada sobre a terra, porque a terra está em podridão, em pecado, o povo não quer mais saber de Deus, o povo virou as costas para Deus, mas o povo de Deus deve entrar nas suas casas, como hoje estamos confinados em quarentena dentro dos nossos lares, não podemos nem abrir as nossas igrejas, né? Mas o que deixa aqui a palavra, que vem a palavra para mim e para vós, meus queridos irmãos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Nós estamos escondidos no nosso lar, mas vamos entrar no nosso lar junto com a nossa família. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de buscar a presença do Senhor, é tempo de nós nos revestir de Deus, porque Deus, Ele protege aqueles que são seus. Lembra, meus queridos irmãos, quando o Senhor, nosso Deus eterno, Ele manifestou o seu braço forte para tirar o povo dele lá do Egito, e veio as pragas, e qual os lares que foram protegidos? Aleluia! Foi os lares daqueles que temiam ele, aqueles que guardaram a sua palavra. Ele ordenou a Moisés que mandasse aquele povo pegar cada um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas. E à noite, quando o anjo da morte passasse, o lar em que tivesse a marca daquele sangue na porta, o anjo passava e não destruía nenhuma vida. Assim hoje nós estamos, meus irmãos, confinados, com as nossas portas fechadas dentro dos nossos lares. Mas Deus se faz presente, porque Ele ordena: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Vai passar a ira de Deus, nós vamos permanecer escondidos em nossos lares, clamando, orando, não vamos perder o contato com Deus, meus irmãos. É tempo de afinar a nossa intimidade com Deus, é tempo de nós nos aproximar mais de Deus, porque Deus está irado contra essa terra, mas Ele está preparando a sua igreja para levar. Tudo isso nos dá verdadeiramente uma grande certeza de que os sinais dos últimos tempos estão acontecendo. Os últimos tempos chegou, estão vivendo o tempo dos fins. E ainda diz o verso 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Meus queridos irmãos, coisa séria. Quantas pessoas já morreram nesses últimos dias por causa desse coronavírus? A Itália já não sabe o que fazer mais os seus mortos, os cemitérios já não cabem mais os seus mortos, e a palavra de Deus se cumprindo, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Não há sepulcro nas grandes cidades para dar conta, não há cemitério nas grandes cidades para dar conta de enterrar 1000 mortos por dia. Isso é quase que impossível, porque não estamos preparados para isso. Mas tudo isso é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, porque o povo virou as costas para o Senhor. O povo abandonou Deus, o povo não quer saber de Deus. Mas, igreja do Senhor, vamos estar em alerta, porque os sinais da volta do Senhor Jesus estão próximos. Aqui, meus irmãos, nós temos a certeza que tudo isso que nós estamos passando
vai passar, mas Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Jesus nos afirma: passarás os céus e a terra, mas isso, Senhor Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. O tempo está vindo, o tempo está chegando, o tempo está se aproximando e nós devemos esperar no Senhor. Veja o que diz o autor sagrado aos Hebreus, capítulo número 10, e a partir do verso 27 diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. É a vinda do Senhor Jesus, que há de vir do céu para buscar a sua igreja. Um pouquinho de tempo é o que nos resta, isto é, um pequeno espaço de tempo, é o que nos resta na terra, porque Cristo está voltando. E para nós guardar a sua vinda, temos que guardar dentro da sua palavra, como disse ainda aqui no capítulo 10 de Hebreus, verso 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Meus queridos irmãos, não vamos retroceder, vamos permanecer fiel a Deus, fiel até a morte, pois Cristo vai nos proteger, Deus nos protegerá. E eu acredito que eu estou falando para um povo que se enquadra no verso 39, que diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Temos que crer para conservar a nossa alma na presença do Deus eterno, porque o tempo está passando, os dias estão findando. Nós estamos vivendo a maior calamidade dos últimos tempos. Cada dia é uma praga que vem na terra, mas Deus promete que Ele vai livrar ao seu povo. Ele vai livrar o seu povo, aquele que guardar a palavra dele. E eu creio, meus irmãos, que nós estamos hoje vivendo o tempo da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, quando Jesus ele manda a carta por intermédio do seu servo João, lá no capítulo de número 3 de Apocalipse, versículo de número 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar a terra, para tentar os que habitam na terra. Então, meus queridos irmãos, está chegando o fim, mas Deus tem promessa para guardar aqueles que têm guardado, que têm perseverado na sua palavra, aqueles que têm guardado com alegria a sua palavra. Deus tem promessa, e Deus, Ele só fala aquilo que Ele pode cumprir, e não existe nada que Deus não possa fazer em favor do seu povo. Deus, Ele é o Senhor, Deus é o autor da vida, Deus é o dono do poder no céu, na terra. E aí, para nós finalizar, meus queridos irmãos, Senhor Jesus, naquele grande sermão que Ele deu, o sermão profético, o princípio das dores, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Ele diz assim, no verso de número 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Está chegando o fim é vindo, meus irmãos. Não resta nós esperar outra coisa, senão a volta de Jesus, o nosso Salvador. Ele está vindo, mas nesse inteirinho de tempo, nós vemos quantas pessoas elas estão se perdendo, quantas pessoas estão indo na perdição a passo largo, muitos estão perdendo as suas vidas sem salvação. Aí me vem à memória a estrofe do hino 127 da harpa cristã, que diz assim: muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala Deus, fala Deus.
toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra, atenda o teu mandar. Meus irmãos, vamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas almas estão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vamos anunciar que Jesus está voltando, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Jesus morreu na cruz para libertar os oprimidos. E a igreja de Cristo deixe de ficar se preocupando, divulgando miséria na terra, divulgando calamidade, mas vamos divulgar o Evangelho da paz, o Evangelho do reino, o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura e liberta. Vamos deixar de distribuir coisas negativas e vamos pregar a palavra de Deus enquanto há tempo para nós aqui na terra, pois muitos estão expirando, dando um último respiro, partindo para outro mundo, sem esperança, perdidos, sem Deus, sem Jesus. Enquanto isso, nós como igreja estamos de braço cruzado, olhando para os problemas, para as televisões, todo o noticiário e deixando nós a cada dia depressivo, mas não é isso que Deus quer da sua igreja. Igreja, levanta, ergue a cabeça, olha para o céu, Cristo está voltando e anuncia aos perdidos que ainda há esperança. Enquanto não morrer dessa vida, ainda há esperança, mas nós, igreja, ficamos firmes, vamos fazer o nosso papel na terra, pregar o Evangelho da salvação. Que Deus continue abençoando a todos. Eu quero finalizar esta palavra dizendo, meus irmãos, não tema, fique firme, confia no Senhor, que o nosso Deus é uma rocha eterna. Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que nos livra de todo o mal. E assim eu quero orar agora pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu amado Deus, eu apresento a Ti, meu Deus, a Tua igreja, meu Deus, Teu povo, meu Pai amado, que estão, meu Deus, nos seus lares, meu Pai amado, meu Deus, preso, meu Pai amado, o Brasil inteiro, meu Pai amado, em quarentena, sem poder sair das suas casas, meu Deus, por conta, meu Pai amado, desse mal que está assolando a humanidade. Pai querido, mas eu peço a Ti nesse momento a proteção divina. Pai amado, Pai querido, põe o Teu anjo a guardar a cada lar, a cada família, a cada ente querido, meu Pai. Onde quer que esteja, meu Pai amado, Teus filhos, dai a proteção. Senhor Deus, protege os inocentes, protege, meu Pai amado, os idosos, meu Pai amado, os moradores de rua. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, meu Pai amado, os trabalhadores da saúde, dá proteção. Pai querido, protege, meu Pai amado, a nossa terra. Senhor Deus eterno, sara, meu Pai amado, a nossa terra, porque eu creio no Senhor, creio na Tua palavra, meu Pai. Estamos a clamar para pedir, meu Deus, que o Senhor venha sarar a nossa terra. Deus, que Ele não permita que a Tua ira venha tocar, meu Pai amado, na Tua igreja, mas que a Tua igreja reconheça que é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de render aos Teus pés, meu Pai amado, é tempo de nos humilhar, meu Pai querido. Senhor Deus, segura em Tuas mãos Teu povo, protege, abençoa todos, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.